Olá, meu nome é Aderson, eu sou professor de matemática e nessa aula veremos a última operação de conjuntos, que é a diferença entre conjuntos. Então vamos ver aqui a definição. A diferença dos conjuntos A e B, nessa ordem que indicamos por A menos B, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A e não pertencem a B. Então a lei de formação para essa operação, A menos B é igual o conjunto formado por todos os elementos x, está o quê? X pertence a A e x não pertence a B. Então, basicamente, aqui a gente vai pegar o conjunto A e vai retirar do conjunto A todos os elementos que estão em B. Então, vamos começar aqui com os exemplos. Então, tenho dois conjuntos A e B. Então, tem que determinar A menos B e fazer o diagrama. Então, o que seria o conjunto A menos B? Então, aqui, basicamente, você vai olhar para o conjunto A e do A você tem que retirar os elementos que estão em B. Então, por exemplo, o 5 está em A. E também tem o 5 em B. Então, você vai retirar o 5 do conjunto A. O 10 só está em A. O 15 tem o 15 em B também, então retira o 15. O 20 não tem 20 no B, então o 20 aparece na diferença. E o 25 não tem 25 no B. Então, põe também aqui o 25. Então, como é que fica aqui o diagrama, né? Aqui eu vou fazer o conjunto A e o conjunto B. Aqui, como sempre, põe os elementos da interseção, né? Que é o 5 e o 15. E aqui os que faltam do conjunto A, que é o 10, o 20 e o 25. E aqui os que faltam do conjunto B, que é o 2, o 7 e o 12. Então perceba que o conjunto A menos B, formado pelos elementos 10, 20 e 25, estão aqui, ó. Então, em relação aos diagramas, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, essa parte aqui que vai ser onde estão localizados os elementos da diferença. Então, essa aqui vai ser igual a A menos B. O próximo exemplo tem os conjuntos D e E. Aqui ele quer que a gente faça o D menos E e o E menos D e faça os diagramas dos dois casos. Então, primeiro vamos começar com D menos E. Então, o D menos E. Então, eu tenho que retirar do D os elementos que estão em E. Mas perceba que o D e o E não tem nenhum elemento comum. Então, D menos E vai ser igual a 1, 2, 3 e 4. Ou seja, o D menos E aqui dê igual para o conjunto D. Por sua vez, o E menos D. Então, teria que retirar do E todos os elementos que estão em D. Mas os elementos 5, 6 e 7 só tem no E. Não tem 5, 6 e 7 no D. Então, E menos D vai ser igual a 5, 6 e 7. Então, aqui D igual ao próprio conjunto E. Então, por que que D menos E deu igual a D e E menos D deu igual a E? Porque aqui os conjuntos D e E são conjuntos disjuntos. Então, se eu fizer aqui os diagramas do conjunto D e do conjunto E, então aqui estaria 1, 2, 3 e 4, os elementos do D. Os elementos do E, 5, 6 e 7. Então, o D menos E é o próprio D. Então, se eu quiser achurar a região que tem o D menos E nesse caso, então D menos E nesse caso vai ser próprio conjunto D. Então, se eles são disjuntos, o D menos E é igual ao próprio D. É a mesma coisa se eu fizer o E menos D. Então, aqui estaria o D e o E. O E menos D deu igual ao próprio conjunto E. Então, aqui seria o E menos D. E aqui esse terceiro exemplo, também são dados dois conjuntos F e G. Temos que determinar F menos G e G menos F, também fazer o diagrama dos dois casos. O F menos G.
Então, do F eu tenho que retirar os elementos de G. Então, vou retirar o 4, o 7, o 13 e o 16. Então, F menos G deu igual ao conjunto que tem os elementos 1 e 10. Agora vamos fazer o G menos F. O G menos F, eu tenho que retirar do G os elementos que estão em F. Então, o G tem um 4 e o F também, então retiro o 4 do G. Vou retirar o 7, retirar o 13 e o 16. Ou seja, o G ficou sem elemento nenhum, né? Então, G menos F vai ser igual ao conjunto vazio. Então, aqui fazendo o diagrama, né? Tem um conjunto G que tem os elementos. Deixa eu apagar aqui. 4, 7, 13 e 16. E vamos fazer aqui o conjunto F, né? Aí perceba que nesse caso aqui o G é subconjunto de F. E aqui eu vou pôr os elementos que faltam, que é o 1 e o 10. Então perceba aqui que a região que tem F menos G é justamente essa região aqui ao redor do diagrama do G. Então eu teria aqui o conjunto G e o conjunto F. Qual região que representa F menos G? É justamente essa região aqui ao redor. Então aqui seria o F menos G. Por sua vez, o conjunto G menos F é igual ao conjunto vazio. Então, por que deu conjunto vazio aqui nesse caso? Porque o conjunto G é subconjunto do F. Se G é subconjunto do F, todos os elementos G pertencem a F. Então, quando eu vou fazer G menos F, que eu tenho que retirar do G os elementos do F, na verdade eu retiro tudo do G. Então, por isso que dá vazio. Então, aqui vamos fazer um exercício. Sabendo que A inter B igual a AC, A união B é A, B, C, D, E, F. E A menos B é B, D, E. Quantos elementos possui o conjunto A e o conjunto B? Então aqui eu vou fazer duas formas, tá? Vou fazer pondo os elementos no diagrama, depois eu vou fazer pegando a quantidade de elementos de cada um desses conjuntos. Então vamos trabalhar somente com a quantidade de elementos. Então aqui teria o conjunto A, e aqui o conjunto B. Então a interseção tem A e C. Estou usando aqui essa informação. O A menos B. O A menos B é essa região. O A menos B tem 3 elementos. O B, o D e o E. Aí falta encontrar os elementos aqui da região que é o B menos A, né? Mas eu sei que a união B tem A, B, C, D, E, F. Então a união B é tudo isso. Isso é a reunião dos dois diagramas. Então o que está faltando aqui da união tem que estar aqui nessa parte, né? Então o A já tem, o B já tem, o C tem aqui, na interseção. O D tem, o E tem, e então aqui só falta o F. Então ele pede quantos elementos possui o conjunto A e o conjunto B. Então o número de elementos do conjunto A é 5. E o conjunto B tem 3 elementos. Aí a outra forma de fazer, né? Aqui não precisaria listar os elementos um a um. Bastaria trabalhar apenas com as quantidades dos elementos, dos conjuntos. Então aqui estaria A e B. Aí o A inter B tem 2 elementos. Então vou pôr aqui 2. O A menos B tem 3 elementos. Então vou pôr aqui 3 elementos. E o A união B tem ao todo 6 elementos. Então como aqui já tenho 3 mais 2, 5, falta somente um elemento. Então esse um elemento tem que estar aqui. Então o número de elementos do conjunto A
vai ser 3 mais 2. E o número de elementos do conjunto B vai ser igual a 2 mais 1. Como aqui ele quer somente a quantidade de elementos, né? Essa forma aqui parece ser bem mais fácil do que a primeira. E agora a gente tem que considerar um caso especial da diferença de conjuntos, que é o caso quando eu tenho um conjunto B subconjunto de um conjunto A. Então, para o caso em que B está contido em A, o conjunto A menos B é chamado de complementar de B em relação a A. Então, esse aqui é um caso especial, tá? Eu só posso utilizar o complementar, então, quando esse conjunto B, o segundo conjunto, ele é subconjunto do primeiro. Aí a gente chama essa diferença de complementar de B em relação a A. Então, isso aqui a gente lê assim, complementar de B em relação a A é igual a A menos B, se B está contido em A. Bom, eu já vi algumas pessoas estar dizendo que a diferença de conjuntos e o complementar é a mesma coisa, tá? Isso aqui é falso. Isso não é verdade. Isso aqui eu posso fazer essa diferença para quaisquer conjuntos. Então isso aqui eu posso calcular sempre. Já o complementar, eu só posso utilizar o complementar quando o B está contido em A. Tá? Então, esse complementar é um caso especial da diferença. Então, não é igual não, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Então, aqui tem um conjunto A e o conjunto B. Determine o complementar de B em relação a A. Então, como aqui ele quer complementar, eu só posso falar de complementar se esse conjunto aqui de cima for subconjunto do de baixo. Então, a primeira coisa que tem que ver é verificar se B é subconjunto de A. Nesse caso aqui, o B tem os elementos 4, 6 e 8. E o A também tem 4, 6 e 8. Então, B é subconjunto de A. Então, eu posso determinar o complementar. O complementar de B em relação a A vai ser igual a A menos B. Então, do A, vou retirar o quê? Vou retirar os elementos 4, 6 e 8, que são justamente os elementos de B. Então, aqui vai ficar 0, 1, 2 e 10. Se eu olhar o diagrama, então o B é subconjunto, vou começar por ele. Então o B tem os elementos 4, 6 e 8. E envolvendo o B, eu vou fazer o diagrama do conjunto A. E aqui eu vou pôr os elementos que faltam do A, né? Que é justamente a diferença. É o 0, o 1, o 2 e o 10. Então perceba que nesse caso aqui, ó, tem o conjunto B e o A envolvendo B. O complementar é justamente essa região aqui. Então isso aqui é justamente complementar de B em relação a A. E um caso especial do conjunto complementar é quando o conjunto, esse conjunto aqui embaixo, é o conjunto universo. Então, sendo um A subconjunto do conjunto universo, U, então o complementar de A em relação a U, né, que vai ser igual a universo menos A, pode ser representado pelo símbolo. Aqui tem três possibilidades, tá? Essa aqui a gente chama de A barra, aqui é a linha, né? E aqui é a complementar. Então, o complementar de um conjunto em relação ao universo, eu posso representar assim, ou assim, ou assim. Tem três formas de representar. Então, vamos ver aqui um exemplo bem simples. Então, tem um conjunto universo com A, B, C, D, E. E tem um conjunto D com os elementos A e E. Então, determine D barra, né, que é o complementar de D em relação ao universo. O D barra vai ser igual o complementar de D em relação ao universo, que vai ser igual ao universo menos o D. Então, do universo, vou retirar os elementos que estão em D, que é o A e o E. Eu retiro o A e retiro o E. Então, daria B, C e D. Aí, para o diagrama desse caso, lembra que conjunto universo, a gente faz o diagrama, né, com um retângulo. É usual utilizar retângulo para representar o diagrama do conjunto universo. Então, aqui teria o conjunto universo. Então, os elementos A, B, C, D e E tem que estar dentro desse retângulo. E aqui dentro teria o conjunto D, que
tem os elementos A e E. E os outros elementos têm que estar fora do conjunto D, que é o B, o C e o D, que é justamente o D barra, né? Então tem o B, o C e o D. Então perceba que o D barra, a área que representa o D barra é justamente toda a região que está fora do conjunto D. Então você tem um conjunto universo. E aqui eu tenho um conjunto qualquer, um conjunto A. Então o que é que seria o A barra, né? Ou posso utilizar o A com cedinho em cima, posso utilizar o A linha, né? Então o que é que seria o conjunto complementar de A, né? É tudo que está fora do A. Que está dentro do universo, né? Mas fora do A. Então, essa região aqui vai ser justamente o A complementar. Perceba também, ó, que para qualquer conjunto, se eu pegar um conjunto que está contido no universo e unir com o complementar desse mesmo conjunto, isso aqui dá igual ao próprio conjunto universo. Né? Que se eu pego o conjunto A e faço a união do conjunto A com tudo que está fora de A, essa união tem que dar o quê? Tem que dar o próprio conjunto universo. E aqui um outro exemplo, dados dois conjuntos D e E, determine o complementar de D em relação a E. Então o primeiro passo é ver o quê? É ver se esse conjunto de cima é subconjunto do conjunto de baixo. E aí nesse caso a gente percebe que não é, né? Porque o conjunto D, por exemplo, tem um elemento 1 e o E não tem elemento 1. Então eu já encontrei um elemento que está em D e não está em E. Então isso aqui é suficiente para provar que esse D não é subconjunto de E. Então nesse caso aqui, ó, a gente vai escrever que o complementar de D em relação a E não está definido. Pois D não é subconjunto de E. D não está contido em E. Ficamos por aqui e na próxima aula faremos mais alguns exercícios envolvendo as operações conjunto.